Bom, gravando. Então vamos lá, galera. Eu vou falar aqui para vocês. A gente vai fazer um resumo do que está acontecendo aqui nos principais pares e já vamos fazer uma projeção do que pode vir a acontecer essa semana. Eu estou aqui na minha tela aqui com o USDJPY. A gente vai começar por ele. Deixa eu colocar aqui no diário. Deixa eu traçar uma fibo aqui, uma retração de fibo desse último movimento aqui de alta que a gente teve, isso no diário. Vou voltar aqui para o H4 e a gente observa essa primeira linha aqui que está de verde é a retração de 38,2 de Fibo, que é a nossa primeira correção ali, nossa primeira linha de retração, primeira região. A partir do movimento que a gente teve aqui, pessoal, de correção, justamente nessa linha de 38,2, a gente observa aqui que a partir dessa saída aqui, a gente teve um movimento de pivô de alta. Deixa eu fazer um croquis aqui, já coloco aqui para o lado, para ficar mais fácil de visualizar. A gente teve este mesmo movimento aqui, ó, após essa linha aqui de 38,2 servir para a gente como um suporte. O nosso primeiro alvo, inicialmente, depois desse pivô, estaria aqui, ó, nessa região aqui, dessa que seria a nossa próxima resistência, né? Essa região foi atingida, tá vendo? Depois dessa região ser atingida, teoricamente, a próxima região seria essa aqui, né? Para fechar todo esse movimento aqui de gap. Mas se a gente observar, der um zoom aqui, ó, e traçar uma linha de tendência, a gente vai observar que o mercado nesse momento ele está perdendo. Deixa eu colocar nesses fundos aqui que estão mais cadenciados. Deixa eu só colocar aqui um círculo, ó. Olha quantas vezes que o preço toca nessas regiões aqui, ó. Então isso aqui vai servir para a gente, está servindo para a gente como um suporte, uma linha de tendência de alta. A gente pode observar isso aqui, ó. Já temos 4 toques nessa linha e nesse momento aqui ele já abriu gapado, ó. Essa semana o mercado já abriu gapado, rompendo essa linha de tendência de alta. O que que a gente pode esperar aqui? Se ele perde esse fundo aqui, a gente tem essas projeções, né, inicialmente aqui de Fibo. Coincidentemente, deixa eu só colocar mais um alvo aqui. É um pouquinho pretensioso, mas se ele perde esse fundo aqui, pessoal, ele pode vir facilmente testar essa região aqui, que era aquela resistência que a gente tinha no passado, tá vendo? Vai coincidir aqui com o alvo de 2,61 de Fibo, tá um pouquinho distante, né? Mas vamos ver o que acontece aí nesse papo. Por enquanto a gente não faz nada, só fica observando. Agora vamos aqui para o USD CAD. O SDCAD, pessoal, como eu havia comentado no vídeo anterior, ele deu uma segurada aqui, ó, justamente nesses fundos aqui, ó, que é onde a gente tinha nosso suporte. Vamos começar a dar uma olhada nele a partir de cá, né, a partir desse suporte aqui. Só ajustar aqui para ficar um pouco mais visual. Então vamos lá, pessoal. A gente tinha um fechamento aqui do mês passado, né? Aliás, foi dia primeiro, né? Essas últimas velas aqui, essas mínimas, né? Então, a partir desse movimento aqui a gente já tem um pivô de saída, ó. Um pivô de alta, tá vendo? Aqui deixa até uma trick entry, que é aquele pivô dentro do pivô, que seria esse movimento aqui, ó. Deixa eu fazer aqui e já coloco aqui para o lado para ficar mais visual. Até deixou essa trick um pouquinho ali na saída, né? Mas não deixa de ser esse movimento aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui. Olha lá, a partir do nosso suporte ali. A gente tem
essa movimentação aqui, ó. Essa mesma movimentação foi o que aconteceu aqui, ó. Ele segurou no suporte, não teve força para continuar o movimento de baixa, né? Fez o movimento contrário aqui. A partir dessa saída aqui, ele já arma para a gente um pivô de alta. E antes dele fazer a saída efetiva, ele deixa esse outro pivô aqui, chamado de trick entry, que é um pivô dentro do pivô. Então aqui a gente pode estar fazendo a mesma coisa ali do JPY, que é o que? Traçar uma linha de tendência. Eu vou pegar esses fundos aqui de baixo, ó, que eles estão mais cadenciados. Eu posso até colocar uma linha de retorno aqui. Então, o que que a gente tem aqui nesse momento? Por enquanto, a gente ainda não tem gatilho de entrada, tá? No momento, ele está testando a linha aqui de retorno da linha desse canal aqui. A gente pode aguardar aqui um repique, né? Uma pequena correção, né? Até meados aqui do canal, ou até essa própria linha de tendência de alta aqui. No momento ainda não tem nada assim de gatilho de entrada, né? A gente já teve aqui embaixo essas oportunidades, né? Estavam um pouco mais baratos. Agora aqui no momento é só observar, pessoal. Ainda não tem tanta. Posso até colocar uma Fibo aqui, ó, de correção, apesar que eu acho que já rompeu os três níveis de Fibo. Olha, ele está testando agora a terceira. Aliás, rompeu aqui. Rompeu meio, meio duvidoso, né, pessoal? Tivemos aqui um pivô de pré-rompimento dessa região de 61. Deixa eu ver se ele já pegou o alvo, ainda não. Mas está testando ali a nossa resistência, que seria essa linha de retorno. No momento ainda não fazemos nada, pessoal. Ele está testando essa região de 61,8. Se caso romper, né, armar uma saída aqui, possivelmente ele vem fechar esses gaps aqui, ó. Toda essa, esse lado esquerdo aqui do gráfico, né? Mas de momento ainda não temos tanto gatilho assim, não. Não me salta os olhos, não. Deixa eu ver. Vamos aqui para o CHF. Deixa eu apagar esses estudos aqui. O pivôzinho aqui. O CHF, pessoal, ele está um pouco mais de lado, né? Digamos assim. Mas eu estou conseguindo enxergar isso aqui nele, ó. Eu estou conseguindo enxergar isso aqui nele, ó. Deixa eu colocar uma linha aqui. Uma LTA. E aqui forma para a gente um triângulo simétrico, tá vendo? Ele ainda está trabalhando dentro dessas regiões, né? Por enquanto a gente ainda não faz nada. A gente espera que ou rompimento para baixo ou rompimento para cima dessa figura. Se caso isso acontecer, a gente pode estar fazendo uma projeção. Caso ele romper para baixo, a gente pode estar projetando isso aqui para baixo, né? Dando continuidade a essa tendência anteriormente aqui de baixa. Tá vendo? Isso aqui uma figura de continuação, né? Se não, se porventura for uma figura de reversão, caso ele romper para cima, a gente pode estar fazendo essa projeção sentido contrário. E a gente vai ter os alvos ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar os preços aqui, só para a gente ver se caso isso acontecer mesmo. Ó, vamos fazer a projeção para baixo, para o fundo. Se porventura ele fecha aqui, pessoal, numa vela pelo menos H4 aqui, rompendo essa linha de baixo aqui do triângulo, a gente vai ter alvos ali, coincidentemente, com a próxima resistência, né, que seria esse fundo, no 76, 160. E se porventura ele vem e rompe para cima, apesar que o movimento, pelo menos de acordo com os outros pares, né, ele está com essa tendência mais de baixa. Se porventura ele romper para cima, o alvo dele seria no 80, 886. Mas de primeiro momento a gente não tem nada assim que me chama a atenção, não. Não temos o gatilho ainda de entrada. Deixa eu só ver aqui na região que ele está trabalhando, pessoal. De toda essa pernada aqui de alta, ó, olha onde é que ele segurou. Na terceira retração de fibra, tá vendo? De 61,8. Coincidentemente, essa linha aqui que forma
a base aqui do nosso triângulo. Tá vendo, pessoal? Vou até deixar ela aqui, para a gente depois não perder a referência. Mas nesse primeiro momento a gente não faz nada ainda. Vamos agora aqui para o euro. Euro USD. Deixa eu ver no diário também o que está acontecendo. Apagar esses estudos aqui. O euro USD, pessoal, a gente pode fazer o seguinte. Eu não sei se ele vai ficar. Deixa eu só ver se vai ficar. Se essa figura aqui vai fazer tanto sentido. Tá bem cadenciado aqui os topos, né? Juntamente com esses fundos. Então aqui também a gente tem um triângulo simétrico, pessoal. Tá bom? Geralmente esse triângulo é um padrão de continuação de tendência, apesar que aqui tá um pouco difícil, né? O euro nessas últimas semanas, né? Por consequência de vários fatores econômicos. Mas vamos diminuir um pouco o time dele aqui. Deixa eu só deixar uma retração de Fibo aqui. Já corrigiu até a terceira retração. Eu estou com bons olhos para esse padrão, pessoal, ter continuidade aqui para cima, ok? Tira esse fio aqui que depois a gente pode até acrescentar. Deixa eu colocar na H4 e a gente pode observar aqui, ó, que essa linha de tendência aqui, ó, essa linha aqui que forma, que é a linha de baixo, né, do nosso triângulo, ó. Olha como é que esses fundos estão bem cadenciados, tá vendo? Respeitando bastante essa marcação nossa. Aqui, pessoal, dá para a gente esperar uma saída. Aqui pode ser que a gente tenha um gatilho aqui de... Ah, não, deixou barra contrária. Eu ia falar para a gente fazer uma projeção aqui, mas de primeiro momento também não tem nada assim ainda não. Aqui, para fazer um pivô de alta, a gente precisaria de pelo menos uma barra de cor contrária, que a gente dava para fazer essa projeção aqui, ó. Mas nesse primeiro momento ainda não deixou para a gente o gatilho, né? Seria pelo menos uma barra de cor contrária. Então, nesse primeiro momento, pessoal, a gente ainda não faz nada, ele está trabalhando dentro dessa figura, né? Possivelmente, se ele vier nos próximos dias e romper essa linha de cima aqui, ó, a gente pode estar procurando algum gatilho para estar fazendo uma operação, uma posição um pouco mais longa. Vou até deixar ele marcado aqui também com essa figura, com esse desenho, mas de primeiro momento a gente ainda não tem nada, ok? Vamos ver agora aqui o primo dele, né, o GBP. Deixa eu ver se no GBP também a gente tem esse mesmo potencial, né, essa mesma potencial figura. Deixa eu ver se fica bem cadenciado aqui esses desenhos. Apesar que no GBP a gente já teve gatilho, tá, pessoal? Desde a semana passada eu vou estar mostrando aqui para vocês. É de todo esse movimento de, de baixa aqui, já corrigiu, ok. Deixa eu só ver esse de alta aqui, pessoal, para a gente conseguir colocar mais uma confluência. Ó, exatamente. Eu vou traçar uma fibra aqui, pessoal, deixa eu fazer aqui de novo, de toda essa pernada de alta aqui, ó. Tá bom? Para a gente ver até onde é que foi essa correção dele aqui, tá vendo? Para a gente pegar a partir dali. Fazer uma análise mais criteriosa a partir dali, ok? Então vamos lá. Peguei do fundo até o topo, nosso time aqui de D1. Agora eu vou diminuir aqui para o H4 e vamos ver o que a gente tinha. Ó. Aqui, pessoal, eu consegui pegar uma venda, essa vendinha aqui, ó, no dia 13 de maio. Tá vendo aqui quantas vezes ele toca essa região? Ó? Essa linha aqui, que forma a parte superior desse triângulo simétrico, tá vendo? Então aqui para a gente tinha formado uma resistência, né? Aqui a gente teve uma primeira pernada. Deixa eu até colocar aqui para o lado e fica mais visual, né? Aqui, ó, aqui para baixo. Agora vamos só replicar esse desenho para cá para vocês entenderem o porquê que eu tinha feito essa entrada e já vou mostrar uma posição que eu estou em aberto no GBP, ok? Então eu tive isso aqui, pessoal. Os preços seguraram aqui, né? Seguraram até bastante, ó. Tenta uma, duas, três, quatro, cinco vezes e não consegue romper essa região. E a partir dela a gente tem uma impulsão, né?
uma primeira perna no sentido contrário, armando aqui para a gente um pivô de baixa. A nossa saída aqui foi na terceira retração de fibra, tá vendo? Que é esse movimento aqui, ó, deixando uma exaustão, né, de toda essa correção aqui, né? E a partir dessa terceira retração de fibra, a gente pode observar que os preços não têm força para continuar esse movimento de baixa, para continuar essa correção de baixa, tá vendo? Coincidentemente, ele tenta romper a terceira retração de fibra, não tem força para romper, deixa aqui para a gente um suporte, né? Justamente nessa linha aqui de tendência que a gente tinha, ó, que forma a parte inferior do triângulo, tá vendo? Esses fundos aqui estão bem cadenciados, ó. Então, a partir dessa, desse falso rompimento, né, dessa terceira retração de fibra, a gente tem um pivô sentido contrário. Deixa eu colocar aqui em cima e replico o desenho aqui para o lado para vocês verem. Ó. Alta, baixa. Agora aqui é a saída. Ó. Tá vendo? A gente tem esse movimento aqui no GBP. Tá vendo? A gente tem essa saída aqui. E se a gente for olhar aqui, pessoal, ó, esse movimento de saída aqui do H4, eu acho que eu posso até deixar isso aqui, né? Não vai atrapalhar não. Esse movimento de saída aqui, pessoal, ó, do H4, deixa eu só mostrar ele aqui no D1, só para vocês verem que setup que é esse, ó. Esse aqui é o setup para gente, é o setup de volta em V, que é onde o mercado faz esse movimento, né? Ele tem uma agressão para um dos lados, nesse caso aqui foi para baixo. Ele não tem força para continuar, né? Deixa eu só inclinar essa linha aqui um pouquinho. Ele não tem força para continuar esse movimento de baixa e é onde ele faz um pivô sentido contrário. Ele faz um pivô sentido contrário, que é essa mesma movimentação aqui, ó. Que eu estou replicando aqui para vocês para ficarem mais visual. Então a gente tem cadê? A gente tem essa primeira perna aqui, tá vendo? É uma agressão abaixo. A gente não tem um pivô aqui, um gatilho para continuar esse movimento. O preço já não tendo essa força, ele deixa aqui para a gente um pivô no sentido contrário, tá vendo? Já dando essa saída aí. Então, esse aqui é um pivô de volta em V, né? Um setup de volta em V, que no H4 aqui a gente consegue enxergar ele um pouco mais nítido. Ó, então, depois do falso rompimento ali na terceira retração de Fibo, a gente tem uma agressão no sentido contrário. A nossa retração de 50, que era um suporte, né? Agora vira uma resistência, a gente pode ver que o preço até teve dificuldade para romper ela. Deixa um pivô, um pullback, perdão, de pré-rompimento dessa região de 50 que está de amarelo aqui. E aqui no dia 20 de maio, que foi semana passada, ele deixa para a gente o rompimento. A gente pode estar fazendo a projeção. Pega desse fundo a esse topo. E aqui a gente vai ter os alvos de Fibo. Deixa eu colocar esse alvo intermediário aqui também, que ele é muito importante. Então, o primeiro alvo de Fibo já foi atingido. Deixa eu dar um zoom aqui, que fica mais fácil. Já que ali para trás é passado, né? Para a gente já não tem tanta relevância assim. Então, a gente atingiu aqui o primeiro alvo de Fibo, que é 1,34959. Ele está tocando aqui exatamente agora nessa região. Rompendo essa região, a gente tem 1,35245, que seria o alvo de 100% dessa volta em V, né? De todo esse movimento contrário aqui ao movimento inicial. Isso lembrando, pessoal, que a gente está trabalhando dentro de um triângulo. Deixa eu apagar isso aqui. A gente está trabalhando dentro de um triângulo, então não é bom alongar tanto assim nas proximidades da linha inferior e superior, né? Se porventura ele vier aqui e romper também, a gente vai ter um movimento de saída e a gente pode depois fazer uma projeção mais longa. Eu vou deixar esses estudos aqui para a gente dar sequência depois e ver se atingiram os objetivos ali, se atingiram os alvos, né? O euro já falei, agora vamos para o AUD. O AUD a gente tem um movimento também. Deixa eu apagar os estudos aqui anterior.
A gente pode estar traçando, pessoal, no D1 aqui, pegando deste fundo até este topo. A gente vai ter as três retrações de Fibo. E a gente observa que ele segurou exatamente na primeira retração de Fibo. Tá vendo que é de 38,2. A gente pode ir aqui para o H4 e ver o que está acontecendo aqui no H4. Pessoal, seria de muita pretensão eu estar vendo isso aqui, ó. Eu estava observando o ALD desde o fechamento da semana passada, da sexta-feira. Deixa eu traçar aqui para cima aqui que vai ficar mais cadenciado. Deixa eu colocar aqui. Então eu estou vendo esse triângulo aqui, pessoal. Apesar que no D1 a gente está com uma tendência de alta, né? E corrigir até a primeira retração de Fibo e faz sentido essa saída aqui para pelo menos vir testar essas regiões aqui, ó. Se caso esse rompimento efetivar mesmo, pelo menos vir fechar esse gap aqui no 72.500 por ali nessa região. No H4 eu estou vendo isso aqui, pessoal. Ele teve uma forte agressão para baixo, tá vendo? Uma forte agressão para baixo. Só que ele segurou na retração de 38. Inclusive já tinha testado ela anteriormente. Então não deu continuidade aqui nesse movimento, né, nessa correção até as próximas retrações ali de Fibo. E o que eu observo agora nesse momento é que ele deixa para a gente realmente essa figura nesse triângulo simétrico, porém vai ser um triângulo simétrico de reversão. Inicialmente a gente tinha essa pernada aqui, geralmente quando essa figura acontece, ela tende a continuar, né, o movimento da tendência anterior, mas nesse caso aqui ele está deixando para a gente aqui até um gatilho de saída. A gente pode estar fazendo, já rompeu, né, inclusive, no dia de ontem, na primeira vela de abertura ontem, já rompeu essa figura. A gente pode estar fazendo duas projeções aqui, pessoal, no sentido contrário. Lembrando que ele tem um alvo final aqui, ó, se caso tiver força para fechar esse gap. Os 72.500, não vamos ser tão ganancioso assim. Pelo menos nessa região aqui, pessoal. Então aqui a gente tem duas formas de fazer essa projeção. Eu posso pegar esse pivôzinho aqui de alta, que inclusive tá querendo armar ele aqui agora, né? A gente interpreta esse gap aqui como uma barra um gap de fuga, né? Como uma barra de alta. Imagina que a gente poderia ter uma barra de alta aqui, ó. A partir desse fechamento, né? Então a gente pode interpretar esse gap como se fosse uma barra mesmo. Então a gente conta ele aqui para o nosso pivô que está sendo ativo agora. Então a gente tem essa projeção desse pivô, né, de saída pós-rompimento aqui, essa figura. A gente vai ter o primeiro alvo ali no 71853, o alvo de 100% no 71931. E se porventura ele perde esses alvos aqui de FIBA, a gente pode estar fazendo uma projeção, que é essa projeção intermediária aqui desse triângulo. A gente pode pegar deste fundo a este topo. Se porventura isso acontecer, olha para você ver a terceira projeção desse triângulo aqui, a projeção intermediária do triângulo, vai dar coincidentemente próximo ali à região que a gente falou, ó, no 72.527. A gente tinha dito aqui no diário até 72.500, né, se eu não me engano. 72.500, isso. Então, se efetivar esse rompimento aqui, a gente tem a primeira retração, primeira projeção de fibra no 72 redondo praticamente, o alvo de 100% de fibra 0,72,200 e a terceira retração que seria a retração perdão, pessoal. A terceira projeção ali seria 72.527, 72.500 para ser mais exato. Deixa esses pontinhos aí pro santo. Então, bom, pessoal, isso aqui é o que eu estou vendo para essa semana. Vamos aguardar aí para ver se esses movimentos se desenrolam. Peço para vocês aí que se inscrevam no canal para estar por dentro aí com as nossas análises, né? Eu vou estar postando aqui para vocês vídeo. Vou tentar ser mais constante, né, aqui no canal. E é isso, pessoal. Essa é a minha visão para essa semana e tamo junto.